Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à coletiva de resultados do segundo trimestre da Petrobras. Desde já eu peço desculpas pelo pequeno atraso. Vou, inclusive, passar rapidamente já para a presidente Magda para a fala inicial, para a gente dar início já à fase de perguntas. Hoje temos a diretoria completa aqui disponível na coletiva e, como de praxe, as perguntas podem ser publicadas na área de perguntas e respostas dessa live, serão lidas por mim, e respondidas pela presidente e pela diretoria. Presidente Magda, boa tarde, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu queria registrar o meu protesto de não ver vocês aqui. Estou olhando aquelas carinhas, mas está tudo muito pequenininho na tela, né? E aí eu estou com saudade da Denise, do Rodrigo, do Bruno e de todos os outros, né? Então, registrem aí o meu protesto por ver vocês online. O prefeito mandou ficar em casa hoje, presidente. Bom, gente, brincadeira, é muito bom estar com vocês aqui e ter a oportunidade de, mais uma vez, falar da Petrobras, falar muito bem da Petrobras, por conta de excelentes resultados que nós estamos conseguindo, fruto de uma integração muito grande das nossas equipes e do alinhamento de um propósito comum, que é fazer dessa empresa uma grande empresa, uma empresa longeva e uma empresa, antes de mais nada, estatal, com orgulho, trabalhando em prol da sociedade brasileira. Então, é isso que nós temos feito aqui, e é isso que nos move, e é isso que nos incentiva a trabalhar cada vez melhor e oferecer cada vez melhores resultados. Eu vou começar dizendo para vocês que a Petrobras registrou nesse segundo trimestre de 26 o maior lucro bruto de toda a sua história, 19,5 bilhões de dólares em um único trimestre. E vou dizer também que a Petrobras registrou o maior lucro líquido, 11 bilhões de dólares, num único trimestre, decorrente de eventos exclusivamente recorrentes, né? Então, quando a gente fala de lucro líquido, nós falamos do terceiro lucro líquido da história, mas falamos do primeiro lucro líquido decorrente apenas de eventos recorrentes, né? Então, esse foi, sem dúvida nenhuma, a maior da história. E nós estamos mais orgulhosos ainda, porque quando a gente olha para uma empresa de petróleo, é claro que o preço do petróleo influencia nos seus resultados, afinal de contas, nós vendemos petróleo, né? Mas este lucro, também o maior da história, ele também não está associado ao maior preço do petróleo já praticado pela empresa. Ele não é o valor do petróleo nesse trimestre, ele não é sequer o 10º maior, considerados todos os trimestres de bons resultados da Petrobras. Então, ele é o primeiro lucro bruto da história da Petrobras, ele é o primeiro lucro líquido, fruto de eventos não recorrentes da Petrobras, desassociado ao preço de petróleo, que, embora alto, foi bastante diferente de preços altos de petróleo que levaram a lucros altos no passado. 11 bilhões de dólares de lucro líquido, né? E nós estamos muito orgulhosos de entregar esse resultado. Eu não posso deixar de dizer que, até porque todos sabem, né, que o preço médio do barril nesse período superou os $100 por barril,
E essa superação foi decorrente de eventos geopolíticos, né? A guerra Estados Unidos e Irã gerou uma instabilidade, né, que alterou o preço do petróleo. Nós chegamos a ter preço de 120, depois chegamos a ter preços entre 120 até mais de 120 dólares por barril, até cerca de 70. Um dia nós estamos a 70, o outro dia nós estamos a 100, no terceiro 88, no quarto 104, imediatamente depois de 120. Então temos aí uma gangorra de preços ao longo desse período, que começou no dia 28 de fevereiro, que fica até difícil imaginar qual vai ser a média do período, como é que nós vamos lidar com isso, mas o fato é que temos conseguido administrar bem essa questão dessa exacerbada volatilidade de preços. Com tudo isso, no primeiro trimestre, né, que teve o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, já contou com março, com os efeitos da guerra Estados Unidos e Irã, e nós tivemos, mesmo assim, no primeiro trimestre, nós tivemos diversos recordes, né? Recordes de produção, recordes de refino, superados no segundo trimestre pelos melhores resultados ainda, né? Nós produzimos, em média, no segundo trimestre, 2,7 bilhões de barris de petróleo por dia. E quando eu falo petróleo, eu estou falando petróleo mesmo, né? Porque se eu falasse barril de óleo equivalente, esse número superaria os 3 milhões de barris. Se vocês quiserem saber exatamente quanto superou, aí a Paula depois diz para vocês. Mas o fato é que produzimos 2,7 milhões de barris de petróleo mesmo por dia, fora o gás, acima da nossa meta, que era 2,5 milhões de barris por dia. Portanto, nesse trimestre, nós entregamos 200 mil barris de petróleo por dia, em média, a mais, o que nos permitiu elevar nossas exportações de óleo em 12%, né? Aproveitando aí um período de elevados preços de petróleo no mercado internacional. Fizemos mais, né? Produzimos, mas refinamos também muito mais petróleo, o que nos ajudou a evitar importações. Então, no refino, o fator de utilização das nossas refinarias superou 100%, né? Mas não foi só isso. Além de superar 100%, o refino fez mais do que isso. O refino aumentou a capacidade de refino do país, mas também dirigiu a produção das nossas refinarias para produtos de maior valor agregado, né? Então, nós tivemos uma alta expressiva de produção de diesel, tivemos também QAV, gasolina, mas isso explica, né, o atendimento dos nossos compromissos com os nossos compradores de derivados, de pleno atendimento de diesel, por exemplo, sem necessidade de importações nesse período. Isso significou que nós aumentamos a produção de derivados em quase 6%, aumentamos a prorata do diesel e reduzimos em 40% as importações, sobretudo de diesel. No nosso setor, que é por natureza volátil em termos de retorno, porque nós não controlamos o preço do Brent, não controlamos o câmbio, né? Ele obteve sucesso, né? Nosso sucesso foi
baseado num planejamento muito arrojado das nossas entregas, das nossas produções, com disciplina na alocação dos nossos recursos, né? Então, eu gosto de falar sempre em integração de áreas, né? Porque quando se trabalha alinhado, 1+1, em geral, dá muito mais do que 2, e é isso que nós temos feito aqui, né? A produção e a exploração e a produção têm feito o seu trabalho, melhorado eficiência de produção nas plataformas, a engenharia tem apresentado sugestões inovadoras, tem antecipado projetos, tem contribuído para antecipar projetos, para conectar poços e perfurar poços de uma forma mais eficiente, mais rápida. O óleo produzido tem encontrado abrigo na capacidade de refino da empresa, que vem produzindo cada vez melhor e cada vez com mais técnica, aperfeiçoando o retorno do óleo, principalmente do pré-sal. O refino, em parceria com a comercialização de derivados, tem buscado treinar técnicos estrangeiros no refino do nosso petróleo para aumentar o valor agregado dos nossos petróleos e expandir nosso mercado internacional de petróleo. Tudo isso tem sido feito com muita parceria, com muita cooperação entre as diversas áreas da empresa, e nós nos orgulhamos muito disso, né? E aí eu vou repetir aqui o que eu comecei a falar logo no início dessa minha fala, né? Quando um grupo como o Grupo Petrobras se alinha em termos de objetivos e propósitos comuns, não tem quem segure, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E é por isso que eu gosto de dizer que toda hora nós estamos superando alguma meta, porque querer, com um time desse, com um alinhamento desse, com uma firmeza de propósito como é que nós temos, seguramente é poder. Eu gosto de dizer, então, que nós investimos com foco em projetos de alto retorno e não ampliamos compromissos fixos com base em cenários que podem não se repetir. Sabemos que desfrutamos os resultados de um período com preços elevados de petróleo, mas entendemos também que, quando a gente olha para frente, a voz comum e corrente dos analistas é que, cessado a guerra, né, nós não teremos preços de petróleo no mesmo patamar dos correntes. Ainda assim, temos alto valor do crack do diesel, temos alto valor do crack da gasolina, mas entendemos também que a guerra se resolvendo, né, todos esses cenários voltam a níveis muito mais parecidos com os imediatamente antes da guerra. Então, não dá para contar com todo esse retorno, e é por isso que a gente tem que trabalhar com muita disciplina de capital, né? com muita efetividade dos nossos projetos, comprar bem e entregar muito. Nós seguimos executando nosso plano de negócios com nosso compromisso de entregar para a sociedade uma Petrobras lucrativa e relevante para o país. Nós queremos ser vistos como altamente contributivos para os resultados de uma sociedade melhor, de uma sociedade prolífera, e para um país que pretende ser cada dia um pouco mais rico. Dito isso, eu vou passar a palavra para a Paula, e ela vai
ler as perguntas de vocês e nós vamos ter aqui em conjunto muito prazer em responder. E na próxima coletiva eu espero ver os rostinhos de vocês de corpo presente. Vamos lá, Paula. Obrigada, presidente. 2 recados antes de eu ler a primeira pergunta. Queria lembrar aos jornalistas, por favor, quando postarem no chat, que publiquem, que informem nome e veículo. Isso não está aparecendo em todas as perguntas e a gente fica aqui sem saber. E, na verdade, eu mencionei chat, mas o segundo recado era exatamente para alertá-los que as perguntas devem ser publicadas na área de perguntas e respostas, que está marcado ali como um P e R, e não na parte do chat, que de fato está desabilitada. A primeira pergunta é do Fábio Couto, do Valor Econômico, para o diretor Fernando. Ele diz: a Petrobras calculou quanto seria receita e lucro sem o imposto de exportação de 12% se ele tivesse sido revogado? Sem o imposto, a estatal teria atingido o maior lucro da história? Fábio, tudo bem? Deixa eu só esclarecer esse ponto aí. A gente, lá no material do webcast, da apresentação, a gente sempre traz dois números, né? Que é o lucro líquido sem eventos exclusivos. Dentro desse lucro líquido total, a gente sempre remove daqui aqueles eventos extraordinários, que normalmente são 2. Câmbio, né, porque a gente tem o resultado que se anula nos resultados abrangentes, normalmente feito com empresas do próprio grupo no exterior, os impairments que a gente faz, e nesse caso aqui, por ser um imposto de caráter provisório, a gente também removeu ele do 11.1. O 11.1 já está, então, o imposto sobre exportação de petróleo. Eu não tenho o valor aqui de cada um, né, a gente pode levantar, mas esse número, lucro líquido sem eventos exclusivos, a gente removeu, então, esses 3 itens: câmbio, impairment e o tributo de caráter provisório, que é o tributo sobre exportação de óleo. Obrigada, Fernando. A pergunta seguinte, a gente juntou aqui alguns questionamentos que chegaram sobre gás release. Eu vou mencionar as perguntas e direciono para o diretor William Nozak. As perguntas são da Fernanda Nunes, da Brasil Energia, Gabriel Vasconcelos, da agência Infra, e Marta Nogueira, da agência Reuters. A ANP afirmou que o gás natural no Brasil é caro porque tem um grande atravessador, que seria a Petrobras, nas palavras da ANP. A agência aponta que a companhia compra gás na casa dos $3 por milhão de BTU e revende na casa dos 12. Aí a pergunta: redução e transparência nessas tarifas de uso das infraestruturas não resolveriam o problema do preço do gás? Mais uma pergunta: a proposta do gás release da ANP exclui volume próprio, deixou só volumes de terceiro na boca do poço e importações da Bolívia. A Petrobras segue contrária à medida? Por quê? Mais uma: quais alternativas são possíveis para o gasoduto de SEAP caso a construção seja inviabilizada pelo gás release? William. Obrigado pelas perguntas, Fernanda, Gabriel, Marta. Como vocês sabem, o relatório da ANP foi divulgado hoje, agora de manhã. As nossas equipes técnicas estão fazendo a análise do texto que vai para consulta pública. Nos próximos 45 dias, a gente vai se pronunciar no âmbito da própria consulta pública, e a posição da Petrobras sobre esse tema já vem sendo externalizada ao longo das últimas semanas. A nossa posição é a de que redistribuir moléculas de gás existentes, né, transferir meramente titularidades de moléculas de gás, não vai resolver o problema estrutural de necessidade de aumento de oferta de gás e, portanto, não vai reduzir o preço. Da nossa avaliação, ao longo dos últimos anos, o mercado de gás brasileiro passou por um processo de abertura e desconcentração bastante relevante. Na comercialização, no segmento de gás, já tem mais de 31 empresas concorrendo com a Petrobras, mais de 100 consumidores livres, tem um conjunto de terminais de regaseificação que, se somados, tem capacidade superior às da própria Petrobras. A gente divulgou amplamente esses números nas últimas semanas. A Petrobras hoje tem 65 contratos de compra e venda de gás, os terceiros têm mais de 180 contratos, e nesse último período, a molécula vendida para a Petrobras às distribuidoras sofreu redução de 27%. Então, essa é a leitura que a gente vem fazendo desse cenário. Evidentemente, os nossos projetos, eles são aprovados
com uma governança e um processo de decisão de investimento bastante robusto, considerando os cenários regulatórios existentes, e mudanças necessariamente levam a necessidades de reavaliações, que vão ser feitas de maneira, como eu disse no início, muito criteriosas a partir agora da divulgação do texto que foi feito hoje. Obrigada, William. A pergunta seguinte é da Denise Luan, da Agência Estado, direciona para a presidente Magda. Ela pergunta: qual foi o resultado da due diligence sobre a refinaria de Mataripe e se a Petrobras pretende apresentar uma nova proposta? Denise, a gente continua negociando, né? Isso está sobre a mesa. Não é segredo que a Petrobras pretende aumentar seu parque de refino. Com Mataripe ou sem Mataripe, nós vamos continuar nessa direção, né? Nosso alvo no quinquênio era entregar 85% da produção de diesel brasileira, né? Esse era o nosso plano estratégico 2630, e também não é surpresa que para o 2731 nós vamos almejar 100% da produção, atingir 100% do consumo de diesel brasileiro. E, de novo, vou dizer isso para você, com ou sem Mataripe, né? Esperamos que possa ser com Mataripe, mas para isso acontecer, nós vamos ter que contar com um preço adequado ao valor de mercado do ativo. Presidente, ainda com você, duas perguntas do Gabriel Vasconcelos, da Agência Infra. Na primeira, ele menciona que a senhora disse em eventos com o presidente Lula que a Petrobras não demoraria a entrar em minerais críticos. E aí ele diz que hoje foi dito também que há avaliação de oportunidades. E pergunta: é possível dar mais detalhes do que seriam essas oportunidades? Um segundo assunto: por que a companhia ainda não avançou efetivamente em M&As no setor de etanol? É uma questão interna, de avaliação de rentabilidade ou conjuntura do mercado? Ótimas perguntas, Gabriel. Eu vou dizer para vocês que nós já avançamos em minerais críticos, sim, né? Nós temos um projeto em parceria com o BNDES, ele está rolando no SEMPES, né? E nesse projeto, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Por isso ele está no SEMPES, nós estamos estudando essas possibilidades, fazendo análises de mercado, vendo técnicas de processamento, enfim, todo um conjunto de estudos que são necessários e prévios a qualquer atitude mais definitiva de uma companhia que pretenda entrar nesse segmento. No caso do etanol, também não é segredo que nós vimos analisando oportunidades de ativos de etanol desde 2025, né? Vai acontecer, né? Breve vai acontecer. Eu não posso precisar quando, porque é mais fácil negociar sem o outro lado da mesa que com o outro lado da mesa, né? Então, como nesse caso nós temos dois lados da mesa negociando e temos mais de um ator, e conversamos sempre com alguns atores, sempre com mais de um, né? Vamos ver para onde que convergem essas iniciativas, mas eu posso dizer, Gabriel, que eu estou tão curiosa quanto você. Diretora Angélica, o Thales Brandão, do Cidade Marketing, ele diz: com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil, em que horizonte a Petrobras projeta que essa tendência poderá pressionar a demanda por gasolina e diesel? Como a companhia está se preparando para esse cenário? Obrigada pela pergunta. A Petrobras entende que a eletrificação da frota é um fato que acontecerá nos próximos anos, mas isso não significa que a gente vá ter uma redução da demanda de combustíveis líquidos. Acreditamos, sim, que essa demanda será por adição. Então, dentro desse conceito, a companhia trabalha com a ideia da transição energética justa e gradual. E, dentro desse conceito, nós estamos buscando alternativas também como outros energéticos. Obrigada. Fábio Couto, do Valor Econômico, para o diretor William.
em eventos anteriores foi levantado que a Petrobras vai estudar como aumentar a capacidade de produção de diesel de modo a empresa alcançar a autossuficiência. Há algum resultado preliminar desses estudos? Eles estarão previstos no plano de negócios de 27/31? E para confirmar, ele diz, os números de aumento da capacidade das refinarias que estão no plano 26/30 não contemplam a autossuficiência. Confere? O presidente já respondeu, né, Fábio? Um pouquinho, né? Eu vou só dar alguns detalhes, mas o presidente já respondeu aqui de forma brilhante, como sempre, que o 26/30 já prevê a gente chegar a 85% da demanda e o 27/31 para os 100%. A gente hoje tem uma capacidade de em torno de 700 mil, né, barris dia de produção de diesel. Eu estou considerando as 500 CS10, obviamente. Nós estamos com previsão para o 26/30 ainda, né? Como eu falei de manhã, Regap e Replan, as pequenas ampliações no início do primeiro semestre do ano que vem, as duas biorefinarias que também vão produzir HVO diesel, né? A refinaria de Cubatão, que já estamos aí em obra, né, Renata? E a HPR, a refinaria Rio-Grandense, que vai ser a primeira biorefinaria totalmente renovável do país, produzindo também diesel e SAF, né, as duas. Vamos ter também 2 HDTs novos, da Repar e da Refap, e as pequenas ampliações, que eu relato para vocês, que a gente vem sempre conduzindo com otimizações e pequenas ampliações com baixo CAPEX na Regap, na Reduc, na própria Replan, né? Na Revap também. A Revap, inclusive, já está com teste em andamento, autorizado pela ANP, de 40 para 45, 43 a 45 mil metros cúbicos dia. A maior destilação que nós temos, né? A Replan tem mais carga, mas a Replan tem 2 destilações, a Revap é uma só com 250 mil barris dia de carga. Então também estamos ampliando. Isso vai nos levar a 970 mil no 26/30. A gente precisa um pouco mais. Então nós estamos estudando. Além também, evidentemente, eu esqueci de citar o Trem 2 da Renest e a entrada do Boaventura também, né? O HCC, que são mais 70 mil de diesel. E mais os mais de 130 mil da Renest. Estamos estudando também uma nova ampliação da Renest. A gente já viu que tem, com o estudo de engenharia que a gente está fazendo junto com o time da Renata também, a gente já viu que tem como, com o mesmo hardware, com otimização e desengargalamento do topo das destilações, a gente consegue subir mais a carga, mais algumas ampliações em algumas refinarias, inclusive também uma análise já de ampliação no próprio Boaventura. A gente chega, então, nos 1.250, 1.250.000 barris dia, que é a autossuficiência, considerando o crescimento de mercado, demanda, oferta, etc., que é a nossa autossuficiência, que a Magda já colocou aqui, que a gente vai colocar no plano 27/31. Tá? Então, 700 mil hoje, 970 mil 26/30, 1.250.000 no 27/31. Obrigada. Diretora Silvia, a Constance da Argos Mídia e o Bruno Rosa do Globo perguntam sobre Foz do Amazonas. A diretora Silvia comentou mais cedo que ainda faltam 500 metros para terminar a perfuração na bacia da Foz do Amazonas. Podemos esperar a conclusão da perfuração ainda em agosto? Podem dar uma data exata de quando vão concluir a perfuração? Obrigada, Constância e Bruno, né? Eu adoraria poder dar uma data exata, mas não posso, não. A verdade é que faltam os 500 metros até o fim do poço, né? A gente está retirando coluna por questão de segurança para entrar na 8ª fase, está fazendo um trabalho de sobe a coluna, desce a coluna, por isso que eu também estava aguardando para essa semana o resultado e a gente precisou fazer isso, a área do poço, fazer isso para ter um pouco mais, para ter garantia total de segurança. E a gente vai ter a 8ª fase e isso gasta um pouco mais de tempo. Mas esperamos o final do mês, início do outro, no máximo, a gente concluir o poço, né? Então está ficando perto, está chegando, está chegando. Está chegando agora. Para o diretor Ricardo, uma pergunta do Bruno Rosa do Globo. Ele pergunta se procede a informação de que a Petrobras não está mais vendendo combustível para distribuidores com suspeita de envolvimentos com facções criminosas. E pergunta quantas empresas a Petrobras já suspendeu a venda. Boa tarde, obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom, a Petrobras possui um programa já um pouco mais de uma década de governança e conformidade bastante robusto. Nós fazemos uma verificação baseada em riscos das nossas contrapartes, né? Então, informações disponíveis.
fazemos análise documental, temos a interação com as contrapartes e aí, posteriormente, a gente faz uma análise de risco no intuito de manter um ambiente íntegro, proteger os acionistas da companhia, os investidores, os administradores, os empregados e a própria reputação da companhia. Então, caso a caso, casos concretos, nós fazemos essas análises, sempre respeitando cláusulas contratuais pré-estabelecidas e, para cada situação específica, nós tomamos as nossas decisões. Obrigado. Obrigada. Para a diretora Angélica Marta Nogueira da Reuters, quanto a Petrobras planeja importar de diesel em agosto e em setembro e como será a garantia de abastecimento nos próximos meses? Bom, primeiro, garantia de abastecimento, lembrando que a responsabilidade pela garantia do abastecimento do país é da ANP e do MME. A nós cabe pensar no nosso mercado, no nosso market share. Hoje o nosso market share é algo em torno de 70%, 75% do mercado. E dentro desse contexto, como eu já antecipei, nós estamos buscando atender esse mercado principalmente com o refino próprio, dado que os craques do diesel estão bastante altos. E a importação, em geral, nesse período de agosto, setembro, tem sido principalmente da Índia e do Golfo do México. Ainda com você, Angélica, o Eduardo Perry, do Poder 360. Foi possível observar no relatório de vendas da Petrobras uma queda repentina nas exportações para a China durante o trimestre. Em alguns trechos do documento, a companhia atribui esse movimento a uma estratégia chinesa de proteção contra os preços elevados do Brent. Aí ele pergunta, é possível afirmar que essa foi a principal causa da redução? A Petrobras trabalha com cenários de manutenção das exportações em níveis mais baixos para a China? É verdade que a exportação para a China foi reduzida, principalmente, no nosso entendimento, principalmente porque houve uma redução do refino interno na China e o banimento das exportações de derivados. Dentro desse, adicionado a uma redução da demanda interna. Juntando esses três fatos, efetivamente, a China reduziu suas compras de petróleo e passou a usar uma parte do seu estoque comercial. Nós acreditamos que isso já esteja se retornando à condição normal e a gente acredita que nos próximos meses as compras da China devem aumentar. Certo, obrigada. Agora, para a diretora Renata, o David Souza, do Petronotícias, pede um retrospecto das principais plataformas em construção e em licitação e pergunta se você poderia comentar também se tem expectativa de antecipar alguns desses projetos. Oi, Davi. Então, vamos lá. A gente está em construção, né? P80 para Búzios, P82, P83 também para Búzios, P84 para Atapu, para Sépia, P85 para Atapu. E temos a P81 e P88 para SEAP 1 e 2. Né? Então, tem 7 que estão em construção, né? A SEAP 1 e 2 ainda está em projeto executivo, né? A gente assinou o contrato agora em maio, e as outras já estão em estado mais avançado. E a gente está em licitação de 2 plataformas, uma é o Revit de Albacora e o outro é o Búzios 12. Se tem possibilidade de antecipar, conforme até comentei, não sei se acompanhou com os investidores, a gente sempre está buscando possibilidade de antecipar. A nossa maior energia agora é tentar antecipar o primeiro óleo da P80 do segundo trimestre de 27 para o primeiro trimestre de 27. Né? Tudo depende, não depende só dos nossos esforços, né? Como eu comentei, o segundo semestre dos anos costuma ter uma condição climática pior, quando chegam nessas plataformas, então a gente tem mais dificuldade para fazer ancoragem, mais dificuldade para interligar as linhas, então é um esforço que a gente vai fazer, mas nem tudo depende só da Petrobras. Né? Então, basicamente é isso. Obrigada.
para o William Ozaki e João Montenegro, da BN Américas. A Petrobras cadastrou projetos para participar do primeiro leilão de baterias. Quais as potenciais sinergias desses projetos com suas operações? Poderia citar exemplos? Obrigado pela pergunta. A Petrobras cadastrou tanto projetos próprios, mas fundamentalmente a gente no último período concluiu a nossa parceria com a Lightsource BP em energias renováveis. Um dos motivos de realização dessa parceria era o interesse no portfólio de renováveis deles e também a expertise em sistemas de armazenamento. Então, esse vai ser o nosso principal veículo para poder participar dos leilões com os projetos credenciados, mas também, acho que o França pode me complementar, a gente tem projetos próprios aí envolvendo Termoceará, Renest, né? O Xará já respondeu aqui. A Renest, por exemplo, é um grande exemplo de sinergia, né? Então, nós somos armazenantes, estamos entrando no leilão com a Renest também para armazenar, para melhorar, inclusive, a confiabilidade da própria refinaria. Então, há uma sinergia muito forte aí no leilão de baterias. Presidente, uma pergunta do Carlos Moreno, da Agência F. Depois da descoberta de uma nova reserva de gás na Colômbia, ele gostaria de saber se a Petrobras tem uma expectativa diferente com o governo do país, principalmente depois da mudança e da chegada... Peraí, a tela andou, desculpa. Depois da chegada de um presidente mais aberto à exploração e ao investimento estrangeiro. O nosso projeto persiste, né? Nós temos uma parceria bastante interessante com a Ecopetrol, operamos em parceria com a Ecopetrol, fizemos 3 descobertas no offshore da Colômbia, né? Essas 3 descobertas são relevantes, elas têm a capacidade de fornecer gás para o mercado da Colômbia por mais de 10 anos, né? Suprir integralmente o mercado da Colômbia por mais de 10 anos. Portanto, ele é um projeto de interesse do país, é um projeto de interesse do Brasil, é um projeto de interesse da Ecopetrol e da Petrobras, portanto, não há que se falar em dificuldade de levar esse projeto adiante, né? Nesse momento, a gente faz consultas públicas, né, para licenciamento ambiental. Esse é um tema importante no Brasil, é também um tema importante na Colômbia. Já estamos com essas consultas públicas adiantadas, a informação que eu tenho é que essas consultas estão indo bem, né? E até hoje, então, nós não temos nenhum motivo para acreditar que esses projetos não vão acontecer e que vai haver algum tipo de empecilho relevante. Estamos apostando que podemos, sim, operar ativos que, junto com a Ecopetrol, sejamos fornecedores de 100% do gás que a Colômbia precisa. E, quem sabe, até exportar gás. Obrigada. Estamos caminhando já para o final do tempo aqui previsto para a coletiva. As 2 últimas perguntas que eu tenho no chat são para o diretor Fernando. Eu vou indicar uma em seguida da outra, Fernando, para você responder e a gente otimizar o tempo. A primeira delas diz respeito ao Braskem. Primeiro, o repórter pede para checar uma informação que teria sido dada no webcast, se o prazo da cautelar vence em agosto ou em outubro. E aí pergunta também se a Petrobras tem informação de que a empresa vai buscar a prorrogação, o que uma eventual recuperação judicial na Braskem traria de consequências para a Petrobras, e se... Mais uma vez andou a tela. E se o aporte ou empréstimos para a Braskem estão descartados. Esse é o bloco de Braskem. E aí tem uma outra pergunta que é se o desempenho financeiro positivo afeta a estratégia de financiamento no mercado de capitais da Petrobras e se há necessidade de refinanciamento da dívida no curto ou médio prazo, oportunidade de acessar o mercado de dívida. Tá legal. Começar pela segunda, sobre o desempenho financeiro e o acesso do mercado de capitais. A gente faz uma gestão, liability management, dentro da nossa dívida financeira. Isso é um negócio corrente que toda vez a gente está olhando oportunidades, então a gente sempre está fazendo acesso, né, ao mercado de capitais ou ainda em operações bilaterais, numa forma de transformar a dívida cada vez mais eficiente.
eficiente no ponto de vista da sua duration e eficiente também no ponto de vista de ter o menor custo possível para essa dívida. Então, sim, devemos estar sempre acessando, mas numa visão mais oportunística, né? No que diz respeito a Braskem, obrigado aí pela pergunta, para poder corrigir. O fim da tutela cautelar é 24 de agosto, para ficar bem claro, né? É um prazo de 60 dias, e semana que vem tem a apresentação do resultado da companhia. É um período bem sensível, todo o tema é sensível, e a gente não pode falar, adiantar nada a esse respeito nesse período. Obrigada, Fernando. Aqui na reta final chegaram mais algumas perguntas. Eu vou direcionar ainda esse tempinho final para a Angélica e o William, se quiser complementar. Danilo Oliveira, da revista Portos e Navios, pede um panorama da produção e venda de bunker pela Petrobras, se houve evolução no trimestre e se o aumento da participação de biocombustíveis na composição está em ritmo avançado diante da descarbonização do setor marítimo. Bom, a Petrobras vem ampliando a sua atuação no mercado de bunker, principalmente no bunker com diesel com conteúdo renovável. Nós possuímos uma oferta estruturada desse produto, principalmente para o mercado externo. Estamos trabalhando firmemente com a ampliação desse mercado. Evidentemente, nesse contexto geopolítico aí de preços elevados, muitos armadores têm priorizado soluções de menor custo, mas nos nossos compromissos assumidos, a gente tem conseguido continuar fornecendo esse produto. Obrigada, Angélica. Foi? A última aqui para você, também ainda, diretora. Bruno Rosa, do Globo, e Rodrigo Viga, da Jovem Pan. Eles afirmam que, apesar da volatilidade do petróleo, a defasagem do diesel seguiria muito elevada por um longo período. E aí perguntam se há espaço para elevar o preço e se, diante desse sobe e desce do petróleo, a Petrobras não prevê Se diante do sobe e desce do petróleo, a Petrobras não prevê no curto prazo ajuste de gasolina e diesel. Bruno e Rodrigo, né? Bruno e Rodrigo, a estratégia comercial da Petrobras permanece inalterada. Hoje, a subvenção faz com que o custo percebido pelo cliente seja inferior, dado que a gente tem a subvenção, mas a gente continua com a mesma estratégia de precificação. Obrigada. Mariana Durão, da Bloomberg, sobre México. Acho que pode ir para a presidente Magda. Algum detalhe sobre as negociações? Será que podem abrir mais informações sobre o que a Pemex já descobriu no pré-sal, quando perfuraram no passado? Com base na experiência e no conhecimento da Petrobras, até que ponto a geologia é semelhante à do pré-sal brasileiro e se há boas chances de encontrarem petróleo por lá? Talvez Silvia também, porque foi bem Quem é que perguntou? Mariana Durão, da Bloomberg. Mariana. Pois é, Mariana, o México é um alvo, né? Tem sido uma conversa muito amistosa, né? Brasil e México são países irmãos, portanto, naturalmente, as duas estatais, Petrobras e Pemex, são também parceiras de boa vontade, né? Então, preservamos essa característica de trabalhar em prol dos nossos países e com alinhamento de objetivos e de propósitos, como eu gosto de dizer, né? O trabalho no México, ele tem duas vertentes, né? Ele tem uma vertente do upstream, e aí nós estamos falando de exploração e produção em águas mexicanas, né? Em águas do Golfo do México mexicano, em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas. E estamos também falando de uma parceria na parte do downstream, né? Aperfeiçoamento de ações de refino, de mercado, parcerias eventuais para utilização inclusive de etanol, biodiesel, diesel coprocessado e vai por aí afora, né? Formas diversas de cooperação em todas as nossas áreas de atuação.
Nessa primeira parte de exploração e produção, a gente já tem um memorando de entendimentos assinado, que está em vigor e está andando. No caso do downstream, esse documento está para ser assinado. E o que eu posso dizer para vocês é que as possibilidades são imensas em termos de parceria, da parceria Brasil-México e da parceria Petrobras-Pemex. No caso da exploração e produção, eu vou passar para a Sílvia, e ela vai dizer para vocês exatamente o estágio dos nossos trabalhos, né? E depois o William França fala um pouquinho sobre os trabalhos no âmbito do refino. Vamos lá, Sílvia. Olá. Então, gente, como o presidente já iniciou, na área do México, nesse nosso MOU ainda não vinculante, né, nós temos na área de IP revitalização de campos, reprocessamento sísmico de áreas novas, exploração e desenvolvimento em águas profundas e ultraprofundas, né? E, logicamente, um trabalho grande de compartilhamento de tecnologias e desenvolvimento de novas técnicas, né? Você falou especificamente sobre pré-sal. A gente sabe que um dos focos são os arenitos turbidíticos lá nas águas ultraprofundas, mas também o Golfo do México é rico em diápiros de sal, em sal alóctone, e é, sim, uma área de interesse que a gente poderia olhar a partir do estudo mais detalhado dos dados sísmicos, né? Havendo possibilidades, podemos chegar no subsal, que é típico do Golfo do México, e também, quem sabe, do sal mais profundo, né? Mas isso depende, claro, das análises dos dados sísmicos que nós estamos adquirindo e compartilhando lá com eles essa experiência nossa aqui de pré-sal e subsal. No caso do William França falando, no caso do downstream, a parceria também a gente entende que tem muito, muito potencial. Ele envolve tecnologia e operação no refino, fertilizantes, petroquímicos com destaque para parcerias e aumento da produção de etano para a nossa subsidiária da Braskem no México, a Braskem Idesa. Área de descarbonização também, oportunidades de biocombustíveis, transição energética, eficiência energética. Quer dizer, nós temos muitas ações que com certeza vão trazer resultados tanto para a Petrobras como para a Pemex, para o Brasil e para o México, na área de downstream também. Agora sim, as duas últimas. A primeira para a diretora Renata, da Fernanda Nunes, da Brasil Energia. Ela pergunta se já teve retorno da SBM sobre o que dois FPSOs de SEAP será feito no Brasil. Oi, Fernanda. A minha reunião com eles é hoje, né? Lembra que eu encontrei com vocês lá na Firjan? E vai ser às 4h30 da tarde hoje com eles. Vamos ver o que eles vão me dizer, tá bom? Obrigada, Renata. Agora a última pergunta, presidente, eu direciono para você, é do Rodrigo Viga, da Reuters, e já sugiro que você faça a fala de encerramento para a gente concluir a coletiva de hoje. Desde já agradeço a presença de todos e informo que qualquer pergunta que tenha ficado eventualmente sem resposta pode ser direcionado para a assessoria de imprensa. Por fim, o Rodrigo pergunta, gostaria de saber o quanto maior a meta de produção poderá ser este ano, visto que os resultados foram bem expressivos no semestre e há unidades em ramp-up. Rodrigo, foi dito de manhã, né, que a nossa P78 está com 120 mil barris por dia de capacidade. A nossa P79 está em torno de 100 mil barris por dia de capacidade. Ambas as plataformas, elas têm capacidade para 180 mil. Né? Então, nós temos aí um ramp-up possível de pelo menos mais de 100 mil barris. Né? Esse seria um ramp-up para curto prazo, se a gente desconsiderar manutenções programadas e se a gente considerar declínio. Então, nós vamos ficando por aí. Eu acho que em 2,7 milhões de barris por dia, 100 mil é mais ou menos a margem de erro. Né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, olha, nós estamos aí perto de um
patamar de produção, pelo menos até o fim do ano, consideradas as necessidades, como eu disse, de paradas programadas, né, as consequências naturais do declínio de produção, etc. Mas acreditamos que 2,7 é um bom número, né? Dito isso, eu vou dizer para vocês que nós estamos, de novo, vou repetir que nós estamos bastante felizes com os nossos resultados. Temos uma empresa que zela pela parceria entre os diferentes atores que nela atuam. A nossa diretoria é uma diretoria muito parceira, os nossos gerentes, os nossos gerentes executivos têm atuado com imensa sintonia com a diretoria da Petrobras. Eu tenho o orgulho de dizer que nós temos uma empresa que tem um perfeito alinhamento de propósitos no sentido de entregar para a sociedade brasileira o que a gente pode fazer de melhor, né? E isso está sendo traduzido nos nossos resultados em recorde, em cima do recorde, de recorde, meta vencida em cima de meta, né? E nós acreditamos que vamos continuar assim, porque querer é poder quando esse alinhamento acontece. Muito obrigada a todos.